Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula, onde a gente vai mergulhar fundo nos princípios de liderança de Dale Carnegie. Hoje, o foco é aprender a arte de corrigir sem ofender, de inspirar mudanças sem causar ressentimento. Vamos lá? Olha só o nosso roteiro de hoje. Bem direto ao ponto, um verdadeiro plano de estudos para a gente gabaritar. A gente começa com a ficha de leitura para entender a teoria. Depois, vamos para o glossário, ver os exemplos clássicos que vivem caindo por aí. Na sequência, um desafio prático no nosso Caiu na Prova. E, para finalizar, um resumo sonoro, aquele mnemônico para gravar tudo de vez. Preparados? Bom, vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo, os princípios. Entender a teoria por trás da liderança de Carnegie é, sem dúvida, o primeiro passo para dominar essa habilidade e, claro, para não ser pego de surpresa em nenhuma questão sobre o assunto. Ok, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que eu chamo de fórmula Carnegie para dar feedback. Pensa nisso aqui como uma sequência de 3 passos, uma receita mesmo, para corrigir alguém sem acabar com a moral da pessoa. É pura inteligência emocional aplicada. E aqui está o coração da parte 4 do livro. Dá uma olhada nesses 9 princípios. Eles formam, juntos, um sistema completo para influenciar de forma positiva. E olha, isso não é sobre manipulação, tá? É sobre entender a psicologia humana. Cada um desses pontos, desde o elogio inicial até dar à pessoa uma boa fama para ela zelar, é uma ferramenta poderosa. São basicamente os 9 mandamentos para inspirar a mudança em vez de impor. A teoria é super importante, mas são os exemplos que fazem a gente nunca mais esquecer, né? Então, vamos agora para o nosso glossário, onde a gente vai ver como grandes figuras da história usaram esses princípios em momentos, digamos, de altíssima pressão. Nosso primeiro caso vem direto do auge da Guerra Civil Americana. Imagina a situação. Abraham Lincoln precisava desesperadamente que o general Hooker mudasse de atitude. Só que ele não podia simplesmente dar uma bronca e correr o risco de desmotivar um general-chave. A carta que ele escreveu é uma verdadeira obra-prima da diplomacia. Olha a genialidade do Lincoln. Antes de tocar em qualquer ponto negativo, ele valida as qualidades do Hooker, soldado capaz e bravo, que admiro. Ele está aplicando o princípio 1 com perfeição. Primeiro, ele constrói uma ponte de confiança com um elogio sincero, para só depois pedir para o general atravessar essa ponte e corrigir os próprios erros. Agora, um outro exemplo. O industrial Charles Schwab flagrou seus funcionários fumando exatamente debaixo de uma placa de proibido fumar. Uma situação bem constrangedora, né? O que ele fez? Em vez de dar uma bronca, Schwab deu um charuto para cada um deles e, educadamente, pediu para que fumassem do lado de fora. O resultado? Ele corrigiu o erro de forma indireta e, de quebra, ainda ganhou a admiração de todo mundo. Brilhante. Agora, vamos pensar no desafio da General Electric com o engenheiro Charles Steinmetz. O cara era um gênio, um engenheiro brilhante, mas um péssimo chefe de departamento. E aí? A empresa podia ter rebaixado Steinmetz, o que seria uma humilhação total. Mas, em vez disso, eles aplicaram o princípio 5. Sabe o que fizeram? Criaram um novo cargo super prestigioso para ele, engenheiro consultor. Com isso, valorizaram a genialidade dele e, ao mesmo tempo, tiraram ele da gestão. Todos saíram ganhando e, o mais importante, ele salvou o próprio prestígio. Uma jogada de mestre. E, para fechar nosso glossário, a história do grande tenor Enrico Caruso. O primeiro professor dele quase acabou com o sonho do rapaz com uma crítica simplesmente demolidora. Mas foi a mãe dele, uma camponesa, que, com seu incentivo constante, elogiando cada pequena melhora, cada progresso, transformou a vida dele e deu ao mundo uma das maiores vozes de todos os tempos. É a prova do poder imenso do reforço positivo. Muito bem. Agora é a hora da verdade, o momento de aplicar tudo isso. Vamos ver como esses princípios podem aparecer numa questão prática, daquelas que a gente encontra em provas e seleções. Todo mundo pronto? O cenário é o seguinte: um funcionário que entrega um trabalho excelente, mas que não consegue chegar na hora. Como um líder que segue os princípios de Carnegie resolveria essa situação sem criar um clima ruim? Pensa um minutinho aí. Achava aqui como em quase tudo que Carnegie ensina é construir pontes e não muros. A abordagem deles sempre evita o confronto direto. Vamos dar uma olhada no gabarito ideal. Uma resposta perfeita seria uma combinação de vários princípios. Primeiro, o elogio, princípio 1, para quebrar o gelo.
Depois, um toque de humildade, princípio 3, mostrando que o líder também tem suas falhas. Aí, em vez de dar uma ordem, vem uma pergunta, princípio 4, que convida para o diálogo. E para fechar com chave de ouro, a gente reforça a boa reputação da pessoa, princípio 7, dando a ela um padrão positivo para seguir. É uma abordagem cirúrgica super eficaz. E para a gente amarrar todo o conteúdo não só desta aula, mas do livro inteiro, eu preparei um recurso final. É aquele macete para ajudar a memória, sabe? Essencial para revisão. Essa pequena rima conecta as ideias centrais das 4 partes do livro. Fica muito mais fácil de lembrar de tudo na hora da prova, né? Memorizem isso, que vale ouro. E assim a gente encerra a nossa aula. Fica aqui uma reflexão final. Desses 9 princípios, qual deles, se fosse aplicado amanhã mesmo, já causaria a maior transformação na sua forma de liderar e se relacionar? A teoria é um mapa, mas é a prática que nos leva ao destino. Bons estudos, pessoal, e até a próxima.